O 8º episódio de Circo Digital acabou de lançar e, cara, eu tô indignada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo mais ou menos bem. Eu estava tudo mais ou menos bem, agora está péssimo. Isso porque eu acabei de assistir o episódio 8 de Circo Digital e, gente, eu não tô sabendo lidar. Então, ao invés de ficar surtando sozinha, eu decidi que eu vou fazer um desenho e ficar surtando aqui com vocês. Eu escolhi desenhar a Zubo porque ela é minha personagem favorita. Antes eu tinha até pensado em fazer cada um dos personagens, mas eu iria desenhar como eu imagino que eles são na versão humana. Mas eu não tava muito afim de fazer isso, então eu resolvi fazer esse desenho da Zubo saindo pela tela de um computador. E o que iria estar do outro lado é só uma mãozinha mesmo. Mas agora vamos falar sobre esse desenho maravilhoso. O episódio 8 todo me fez surtar muito, porque eu achei ele muito bom. Mas o que mais me fez surtar e que me deixou mal foi saber que o próximo episódio, que se eu não me engano é o último, só lança no meio do ano. Mas mesmo descobrindo isso, cara, essa informação não me deixou tão chateada assim. Claro, queria ver agora, mas não me deixou chateada porque esse projeto envolve muito carinho. Circo Digital é um desenho amarrado, que constrói muito bem seus personagens. Que se aprofunda neles, tá? Porque a gente só teve 8 episódios, mas, gente, tem série com 4, 5, 6 temporadas que a gente não conhece nada. Mas com Circo Digital, isso tudo é diferente. Quando eu fiquei sabendo que a série só lançaria no meio do ano, eu lembrei muito de Stranger Things. E por um milésimo de segundo eu pensei, nossa, será que o episódio vai ser ruim? Mas, sinceramente, na minha opinião, não tem como algo que é feito com amor ser ruim. Tem como não agradar todo mundo, mas ser ruim ao que se propõe, eu acho que não tem como. Eu só tirei essa parte do vídeo pra elogiar e falar sobre o carinho que eles tiveram com esse projeto, porque eu acho incrível que ainda hoje, em que artistas são tão cobrados de produzir, a criadora do desenho conseguiu fazer algo que envolve sentimentos. Eu acho que um dos maiores mistérios de Circo Digital é quem são essas pessoas fora desse local. Então os fãs fazem desenho de como eles acham que é o personagem na vida real, como eles foram parar ali, ou qual é a história de cada um deles. Por isso que o episódio que eu mais gosto e que mais me deixa curiosa também é o episódio 5. Nele, o Caim deixa que os personagens escolham qual vai ser a aventura do dia. E sinceramente eu não lembro quantas são, mas eu me recordo do jogo de beisebol. É beisebol. Jogo de beisebol, uma parte que eles ficam deitados, só deitados admirando o céu, e eu amo essa parte. Mas a minha parte favorita mesmo é o momento em que eles vão pra um bar. A Zubo tá fazendo bebidas. Enquanto isso, eles vão conversando e nós vamos conhecendo mais e mais sobre a vida desses personagens fora do circo. Tudo que eles falam ali é muito interessante, porém o que mais me chama atenção é quando a Hagatha começa a falar da família dela. Mais especificamente sobre a mãe dela e sobre como o relacionamento delas era ruim. E isso reflete muito na personalidade da Hagatha. Ela tá sempre sendo simpática, sempre tentando agradar todo mundo. Cara, eu acho que isso é o que eu mais admiro em Circo Digital, sabe? Como em tão poucos episódios e de forma tão sutil, sem se aprofundar muito a ponto de contar toda a história de um personagem, a autora deixa bem claro pra gente o que a gente precisa saber sobre cada personagem. E o Jax é o que ela mais faz isso com maestria, porque por mais que ele não tenha dito nada no episódio 5, a forma como ele se esquiva desde o início do episódio, cara, isso mostra muito sobre ele. E aqui no episódio 8, ela faz isso de novo quando Caim põe os personagens de castigo. Pra você que ainda não assistiu o 8º episódio, tem alguns momentos que o Caim tortura o pessoal. E ele faz isso explorando os traumas dele. Gente, isso é muito maléfico. Quando a gente olha pra cena da Hagatha, nós vemos uma mesa de jantar, que geralmente reúne amigos, família, né? E tem personagens esfaqueados. E um desses personagens tá atacando todo mundo, inclusive taca na Hagatha. E a gente entende que essa daí é a querida da mãe dela, né? Zubo tá sendo praticamente submerso por partes do corpo e tem espelhos. E se você faz parte da comunidade de Circo Digital, você provavelmente sabe que esse lance da Zubo com as
agrupar as peças do corpo e tá sempre procurando uma peça que se encaixa e não aceitar o formato que o personagem dela é uma grande analogia. Inclusive, muito bem feita, tá? Da Gengo, eu acho que é um dos mais sinistros. E quando a gente passa pro Jax, cara, eu vou ter que interromper meu raciocínio e falar de novo. É isso que eu admiro muito nela, mano. Ela consegue falar sobre os personagens sem entrar num loop temporal, sem ele precisar abrir a boca, só com as ações dele, sabe? O Jax o tempo todo tá se defendendo, ele faz piada com os outros e na minha concepção é pra que ele não vire a piada, tanto que ele zoa todo mundo, zoa a Zubo inclusive, mas ela peita ele, então não sei, mas eu acho que ele não fica tão confortável assim junto com ela. E quando a gente vê esse tal castigo dele, qual é o maior sofrimento do Jax? É que ele vira piada. São os amigos, porque ali a gente vê a sombra do Kaufman, da Pomnick e da sapinha que eu não lembro o nome, ali rodeando e rindo dele. E por mais que o Kingo, eu quero muito falar disso porque mexeu comigo, tá? Essa cena, eu dei uma choradinha, eu sou uma pessoa sensível. Por mais que o Kingo não tenha ficado de castigo e a gente não tenha visto os traumas dele, eu acho que a personalidade do Kingo, quando ele não está no escuro, já é um castigo pra ele. O Kingo foi um dos primeiros inseridos no circo e ele viu todo mundo indo embora, ele ficou um bom tempo sozinho até a Hagatha chegar. E imagina que torturante isso, cara, você preso em um local que você quer sair, mas não pode. Você vê a pessoa que você amava endoidar e ser jogada na bosta do porão. Detalhe bobo, bobíssimo, você ainda se sente culpado por essa pessoa estar ali. Gente, sinceramente, eu acho que o Kingo endoidou pouco. Se eu fosse ele, eu estaria atacando bosta em todo mundo. Gente, o vídeo praticamente chegou ao final, o desenho tá quase pronto, mas eu só queria dizer que eu estou muito ansiosa pra ver o último episódio. Por mais que o episódio 8 aborde muitas coisas, inclusive coisas importantes pra história, eu resolvi falar mais sobre essa parte dos personagens porque é o que eu mais gosto, é o que mais me atrai na série e na vida em si. Se você acompanha meu canal, você provavelmente já me ouviu falando sobre a cabecinha quebrada de alguns personagens de filmes que eu já assisti. Inclusive, já me viu lendo um capítulo de um livro que explora a psique de personagens de Conto de Fada. Se você não assistiu esse vídeo, vá assistir. E queria dizer que por mais que o 9º episódio não tenha chegado ainda, Circo Digital deixou uma coisa muito boa, que foi a comunidade que faz teoria sobre o desenho. Eu sou apaixonada pelo canal do Linkzinho, e se você nunca assistiu a teoria suprema de Circo Digital, cara, assiste, porque é muito bom. Enfim, é isso. Desenho simples e muita bobajada que eu falei, mas é isso aí. Beijão, tchau.